Olá, meus queridos e amados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a TI, tá? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que vocês dessem um like, que vocês se inscrevessem, compartilhassem e, se possível, ativem no sininho todas, porque aí vocês vão receber as notificações dos meus vídeos, ok? E então roda a vinheta. Bom, a TI, meus amados, é um transtorno, TI, transtorno de explosões intermitentes, tá? É um problema psiquiátrico, mas que nós vamos agora tentar juntar a fé com a ciência para que nós possamos ajudar pessoas com esse problema. É para isso que eu estou aqui, tá? Eu estou estudando essas coisas, né? Para poder passar para vocês ajudarem pessoas que vocês conhecem, tá? Pessoas como pessoas da família, amigos, né? Irmãos da igreja, pessoas que vocês percebem que possam ter este problema, tá? Que se chama TI, né? A TI é um transtorno de explosões intermitentes, né? Então, eu queria discorrer com vocês este assunto porque é um assunto muito interessante, tá? E a TI, a pessoa tem acessos de fúria, de raiva por motivos muito pequenos, tá? E isso vem de uma disfunção, pode ser uma disfunção cerebral, que são uma das causas, né? Pode ser um problema químico, de falta daquele neurotransmissor que é produzido no intestino e vai para o cérebro, né? E aí a pessoa tem um desequilíbrio dessa serotonina e faz com que a pessoa tenha esse desequilíbrio emocional dessa TI. Pode ter outras causas também, né? Que traumas de infância, abuso de infância, também assim, a pessoa às vezes viveu numa família bem agressiva, que não conversava muito, agressiva verbalmente ou agressiva fisicamente, então isso foi causando um certo trauma e o sistema nervoso central da pessoa ficou abalado. Então essa pessoa tem que fazer um tratamento, porque isso é uma coisa que traz um transtorno que atrapalha ela e outras pessoas ao seu redor, como a sua família, a sua esposa ou esposo, porque essa é uma coisa que ela não consegue controlar, é um impulso que ela não consegue controlar. Eu vou dar só um exemplo aqui, por exemplo, quando a pessoa está no trânsito, alguém, por exemplo, fecha ela, aí às vezes a pessoa fica numa fúria tão grande que ela abre a porta do carro para ir lá tomar satisfação com a pessoa, sem saber se a outra pessoa tem uma arma no carro e também meio descontrolada, ou a própria pessoa, se tiver uma arma no carro, pode, sabe, a gente vê esses fatos, né, em jornais, com essas explosões intermitentes, entendeu? É um ataque de fúria mesmo. E uma coisa, então, o que é? Um desequilíbrio, pode ser um desequilíbrio químico no cérebro, pode ser traumas de infância, um histórico de abuso, né? E também a genética, pode ser um problema genética, um ambiente familiar agressivo, como eu disse para vocês, problemas neurológicos em áreas que regulam emoções, como o córtex pré-frontal, tá? Um pouquinho antes da fronte, frontal, né? Que é aqui, essa frente aqui do nosso cérebro, né? Então, se há um desregulamento da serotonina, aí pode causar estas coisas, né? Aqui no nosso canal é ajudar as pessoas com problemas através destes conselhos, tá?
E nós temos o maior prazer de ajudar, de explicar, de falar sobre estes assuntos, de estudar, de ir a fundo. Claro que nós não iremos tão a fundo quanto um psiquiatra, por isso nós sugerimos sempre que a pessoa vá ao médico, vá ao psiquiatra, procure ajuda, tanto médica como espiritual, que é, uma cura e libertação, que isso vai ajudar também, porque a pessoa vai começar a ler a Bíblia e ela vai ver ali os textos que falam sobre esse assunto, tá? Então, a Bíblia nos chama a exercer o domínio próprio, tá? Em Gálatas fala sobre isso. Gálatas é o fruto do Espírito, é um dos frutos do Espírito, fala em Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. Essas pessoas que explodem, elas se arrependem muito, é muito triste para elas, ou elas se isolam, ou elas ficam com vergonha, ou tem pessoas que choram, cada pessoa reage de uma forma, Tanto isso pode ocorrer em mulher como em homens, tá? Então, assim, cada pessoa tem uma reação, mas eles se arrependem de verdade, tá? Por isso que a gente tem que tentar ajudar essas pessoas, tá bem, meus amados? E nós temos que ajudar a pessoa com uma cura interior, e uma libertação espiritual também, junto com a ajuda do médico, para controlar esse emocional explosivo, guiado por Deus, Quando a gente é guiado por Deus, tudo se torna melhor. Até Deus guia um médico bom, um médico que consegue fazer o tratamento exatamente como a pessoa precisa, não é verdade? Então, você pode fazer essa ponte psicológica entre o espiritual e o psicólogo e o psiquiatra, Então, como eu disse para vocês, esse problema da TI tem afetado muitas pessoas, mas poucas pessoas sabem sobre este assunto, que existe, que realmente aquela pessoa que é explosiva tem esse problema, que ela explode, mas na verdade ela se arrepende, entendeu? Então a pessoa não sabe que ela tá com um distúrbio, acha que ela é daquele jeito, explosiva. Aquela pessoa lá é explosiva, ela explode, não, é estourada, As pessoas costumam dizer, aquela pessoa é estourada, e não é isso, é uma síndrome, é uma doença que precisa ser tratada, Meus amados, além da psicologia, nós vamos fazer com que nós vamos trazer aqui o que a Bíblia diz sobre isto, A raiva, nós temos que ter assim, sobre o domínio próprio, a raiva e como Deus pode nos ajudar a vencer esses impulsos, tá? Como eu disse para vocês, causa bastante arrependimento. Uma coisa que a pessoa pode fazer é quebrar as coisas quando ela está sob o efeito dessa descarga que vem no cérebro dela, quando algo provocou essa irritação dela, Eu vou até colocar o filme aqui vocês lembram do Incrível Hulk? É apenas uma comparação, tá? Não é bem daquele jeito, Tira as mãos de mim! Talbot, o que você está falar com você? O meu pai está indo atrás da Beth. Por que acha que pode agir pelas minhas costas e pedir pro Ross me cortar, hein? Escuta, a Beth está em perigo! Seu maluco patético! A Beth está em perigo, eu juro que ela pode morrer. Se preciso falar o óbvio, algo me diz que não está em posição de ficar fazendo ameaças pra ninguém! Talbot. O que é? Você está me irritando. É mesmo?
mas é uma comparação. E se ele fica irritado, ele fica verde e se transforma no Hulk, né? E depois ele se arrepende, né? O cientista, diz que ele irritado, ele se transforma no Hulk, né? Ele fica verde e se transforma no Hulk, né? Então a pessoa que tem essas explosões, o que ela faz? Ela pode gritar, ela grita, ela explode, ela quebra as coisas, até coisas que ela gosta, tá? E se torna agressiva e depois chora, como eu disse para vocês, se isola. Ela pode até agredir fisicamente, que atinge a outra pessoa apenas verbalmente, com palavras, xingamentos, palavras que ofende, que acaba com a pessoa, humilha a pessoa, e depois aí a pessoa fica triste com isso, a própria pessoa, entendeu? Então é uma coisa muito séria que precisa ser tratado, né? E com acompanhamento psicológico. Então, meus amados, a pessoa precisa desse acompanhamento, né, psicológico, e porque assim é terrível ter esse problema, né? Bom, como eu disse para vocês, né, a pessoa fica dessa forma. Então, você conhece alguém que tem isso na sua casa, na sua família, ao redor dos seus amigos, entre os seus amigos? Então, se você conhece, ajude esta pessoa, passe esse vídeo para essas pessoas, ou tenta explicar o que é essa TI, e que ela precisa de ajuda, e que se ela for ajudada, ela vai ter uma vida melhor, ela vai se sentir muito melhor, tá? Todas as pessoas que têm esses tipos de problemas psiquiátricos, quando são tratadas, ficam muito mais felizes, se tornam pessoas muito mais alegres, entendeu? Então, e o que a Bíblia nos ensina sobre a raiva encontra-se, né, em Provérbios 29:11, tá? Tiago, no livro de Tiago do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 19 ao 20, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Olha o que fala aqui no livro de Tiago, tá? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, quando você está irado, está transtornado de raiva, fúria, a justiça de Deus não está operando ali. Então, por isso que é necessário, você ver, tudo que nós precisamos está aqui na Bíblia para a gente se ajustar e ser feliz, né? E aqui no Provérbios, né, no livro de Provérbios, né, vamos ver aqui em Provérbios. Então, meus amados, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, diz o seguinte, aqui fala, no versículo todo, se você quiser ler, no versículo não, capítulo 5 todinho, fala as obras da carne e o fruto do Espírito. Então diz aqui, no capítulo 5, 22 em diante, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí fala, finalizando o 23 aqui, contra essas coisas não há lei. Então, é necessário que essa pessoa busque também. Também nós temos no livro de Efésios, temos uma parte que fala assim, irai-vos e não pequeis, tá?
Em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós ficamos nervosos, nós somos humanos, mas nós temos que não deixar nos explodir, extravasar. A gente tem que tentar segurar. Eu sei que é difícil e a pessoa que tem a TI precisa do tratamento para conseguir se controlar, né? Não que nós não vamos pecar, não vamos explodir. Muitas vezes nós explodimos, mas tem pessoas que têm problemas intermitentes, ou seja, sempre. Então ela precisa de um acompanhamento médico, psicoterápico. Então Deus quer curar você, tá? Ele quer curar a nossa alma. E se você sente que está sempre explodindo, fazendo essas coisas, saiba que isto pode ser um transtorno, mas também pode ser um alerta espiritual, tá? E aí Deus vai te ajudar. Se você buscar, se você querer e for determinado ou determinada, você vai conseguir. O inimigo muitas vezes se aproveita das nossas fraquezas, porque todos nós temos vários tipos de fraquezas. E esta é uma delas, né? Então, o que o inimigo quer gerar com essas nossas fraquezas que ele utiliza contra nós? Ele quer destruir. Na Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Não é abundância de riqueza, isso também faz parte, ele acrescenta, mas não é isso. É ter alegria, tranquilidade, uma família abençoada, tá, meus amados? Então é isso. Então a pessoa tem que procurar esta cura através do médico, cura através da libertação espiritual, se for necessário, né? O caminho de se restaurar, da restauração, né? Querida alma, você não está sozinha ou sozinho, tá? Porque Jesus é o príncipe da paz, tá? Jesus Cristo de Nazaré é o príncipe da paz. E o Espírito Santo quer te ensinar o fruto do domínio próprio, tá? Porque em Gálatas fala sobre isso, que o Espírito Santo, porque são as obras da carne e do Espírito, os frutos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo também quer te ensinar isto. Mas também, né, a pessoa tem que procurar essa ajuda, além das pessoas que estão ao redor. Se puder ajudar as pessoas, muito bom, porque às vezes a pessoa não sabe que ela tem este problema. Então é isso, meus amados. A fé e a ciência podem andar juntas, né? E então o fruto do Espírito é o domínio próprio, né? Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E vamos agora, meus amados, assim, nos despedir aqui, tá? Se esse vídeo falou com você, dê um like aí, compartilha, se inscreva, ative no sininho todas e passe para outras pessoas, tá bem? E eu estou aqui, né, desejando no meu coração, no meu espírito, na minha alma, que o Senhor esteja te abençoando, esteja ajudando você, ou você ajudar pessoas com este problema, tá bem, meus amados? Porque nós estamos aqui para ajudar, tá bem? Que Deus esteja abençoando e Shalom Adonai para todos vocês. Obrigada.